Boa noite, pessoal. Bem, estamos aqui para a nossa primeira videoaula e muitas pessoas têm dúvida a respeito desse assunto e por isso eu quero dar um pouco de colaboração. Lembrando que aqui vamos focar rapidamente sobre alguns processos, mas teremos próximas aulas que vão falar mais especificamente de cada assunto. E o tema da nossa aula, a gente vai introduzir o que é a imunologia, uma vez que a gente precisa da imuno para que o nosso corpo venha estabelecer princípios de defesa contra vários tipos de infecções, micro-organismos, enfim. Para começar essa aula, vamos falar o que é inflamação. Sabemos que a inflamação ela pode ser classificada em inflamação aguda e inflamação crônica. Vamos depois, numa outra videoaula, especificar o que é uma inflamação aguda e o que é uma inflamação crônica. Mas para a gente entender um pouco dos subtipos de inflamação, é importante a gente conhecer o que de fato é uma inflamação. Bem, a inflamação nada mais é do que um dano gerado a um tecido do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente estamos na cozinha fazendo processando algum alimento, cortando alguma verdura, alguma coisa, de repente a gente pode levar o susto e ser cortado por uma faca. Bem, provavelmente essa faca não vai estar estéril, certo? E uma vez que essa faca não está estéril, ela pode estar levando para o nosso corpo micro-organismos, ou seja, corpo estranho, que daí pode desencadear uma inflamação. A gente sabe também que a inflamação ela não é dada apenas por uma faca, por um corpo estranho, mas também ela pode ser dada por exemplo, contaminações de vias aéreas, ou até mesmo da própria alimentação, no caso de você ingerir algo que não foi bem lavado, e daí você pode estar estimulando o seu organismo ao processo inflamatório. Bem, sabemos que uma vez que a inflamação é gerada no nosso organismo, o nosso corpo rapidamente ele recebe uma sinalização. Numa próxima aula, a gente vai estar falando sobre os órgãos de defesa, especificamente cada um, com suas respectivas funções. Para isso, essa aula é apenas introdutória para a gente entender o que é a inflamação. Então, uma vez que essa inflamação ocorre no organismo, a gente tem a potencialidade de ter uma sinalização, ou seja, as células do nosso organismo elas vão sinalizar que existe algo acontecendo de errado. Daí a gente começa a surgir a nossa primeira célula de defesa, que são os macrófagos, que vão gerar uma sinalização e com isso vão liberar para a corrente sanguínea mediadores inflamatórios, os conhecidos quimiocinas, que vão sinalizar que algo está errado no nosso organismo. Com isso, as células de defesa do nosso organismo, os leucócitos, em primeira mão os neutrófilos, que são os primeiros a chegarem na ação, eles vão ser sinalizados para o local da inflamação. Então, daí a gente começa a ter o processo de inflamação, de resposta tecidual, ou seja, o nosso sistema imuninato, que é o primeiro sistema da imunologia a ser ativado, ele vai ter gerado um estímulo e ele vai conseguir liberar as suas células de defesa para o local da inflamação. Ou seja, isso é um alerta. O nosso corpo ele começa então a ter várias sinalizações, várias produções de células que são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Daí a gente vai entender melhor numa próxima videoaula. Ressaltando que a inflamação ela é muito importante, porque se não fosse a inflamação, nós não teríamos um alerta no nosso corpo. Daí, a gente não teria como cuidar e não teria como a gente entender esse processo e também não teríamos defesa, porque a inflamação, ela gera uma resposta tecidual. Bem, aqui é só uma introdução do que é a inflamação, lembrando que é apenas um conceito básico e rápido para o nosso entendimento, para que a gente possa dar seguimento nas próximas aulas. Fica aqui o meu grande abraço e um grande beijo.